Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e na quarta-feira, 15 de abril de 2020, assistimos à nova invenção do governo Bolsonaro, a despedida coletiva ao vivo. Foi nisso que se transformou a entrevista coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, ou ex-Ministério da Saúde em atividade, ainda capitaneado pelo médico ortopedista e político Luiz Henrique Mandetta, ao lado dos seus dois principais secretários, o João Gabardo Reis, médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1980, com especialização em pediatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atuante na área de saúde pública desde 1981, como ele próprio lembrou durante a entrevista. E o secretário Wanderson Oliveira, que é graduado em enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista do programa de epidemiologia para gerentes de saúde pela Johns Hopkins. Portanto, uma equipe qualificada tecnicamente para exercer cada um o cargo que ocupa ou que ocupava, dependendo da decisão do presidente e dependendo do horário em que você está assistindo a esse vídeo. Durante a entrevista, ao comentar a trombada com o presidente da República, o Mandetta disse que está do lado do SUS, da vida e da ciência. Reiterou essa posição de que todas as suas decisões, medidas adotadas e recomendações foram baseadas na ciência. Ele também disse que há um descompasso em relação ao que defende o presidente Jair Bolsonaro, o que ele já havia dito no domingo na entrevista ao Fantástico na Rede Globo, e como o Wanderson Oliveira havia pedido demissão mais cedo e o Mandetta havia rejeitado o pedido, levando o Wanderson a um recuo, o Mandetta disse na entrevista: estamos aqui, Wanderson, eu, Wanderson e Gabardo. Entramos juntos, estamos juntos e sairemos do ministério juntos. Essa declaração indica que, se houver uma decisão de demitir o Mandetta, parece que sairiam os três, mas é preciso aguardar para ver se vai ser realmente assim. Havia um burburinho de que o Gabardo poderia assumir a titularidade da pasta, resta saber se isso vai acontecer. Não é o mais provável, porque havia já agendado o encontro do Jair Bolsonaro com pelo menos dois potenciais sucessores do Mandetta. Ele já descartou a hipótese do Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, assumir, de acordo com o jornal Globo. Bolsonaro vem dizendo nos últimos dias que Osmar Terra nunca foi sua opção para comandar o Ministério da Saúde. Como o antagonista comentou, Osmar Terra é um excesso até para os padrões de Jair Bolsonaro, ele que está lá todos os dias no Twitter, combatendo o isolamento social temporário e que, assim como o presidente disse no domingo, no SBT, atingindo 9,5 pontos de audiência apenas, que parece que está começando a ir embora essa questão do vírus, o Osmar Terra disse na terça-feira, pelo menos foi o dia da divulgação do áudio, em que ele deu a declaração que a epidemia está desabando, é momento de a gente comemorar. Então estava alinhado com o Bolsonaro nesse discurso, só que aí veio a realidade e mostrou um recorde no número de mortes em 24 horas no Brasil. Foram 204 mortes registradas oficialmente, de um total até a noite de quarta-feira de 1.736. Portanto, Osmar Terra está descartado, já foi refutado muitas vezes por jornalistas, pela imprensa, em razão das declarações que ele dá, e os bastidores ali do governo, de acordo com o noticiário, a movimentação é para a indicação de alguém que não gere essa rejeição imediata, de alguém não exatamente ideológico, que tenha realmente um currículo técnico, e a gente vai ver se alguém vai topar essa empreitada nesse momento. Muito bem, o Mandetta também, contrariando o Bolsonaro na entrevista, disse que mantém suas críticas ao uso irrestrito da cloroquina, esse medicamento que se tornou uma bandeira do bolsonarismo, do presidente, dos seus filhos e da sua militância, que propagandearam o medicamento sem qualquer nuance. É bom deixar registrado que o medicamento deve ser ministrado pelas autoridades médicas, conforme a avaliação específica, a necessidade individual, a urgência do caso, levando em consideração as doenças anteriores, comorbidades, qual é a circunstância, e também os outros estudos. Por exemplo, teve um no Brasil que mostrou que altas doses não foram suficientes ou podem ter agravado, o estudo acabou sendo interrompido, o quadro de pessoas que acabaram morrendo. Então, há ainda muita dúvida a respeito da eficácia da cloroquina, não está comprovada cientificamente e é uma questão de decisão
pelas autoridades médicas conforme cada caso. Já até médicos reclamando de que as famílias estão pressionando por escutarem esse discurso bolsonarista a que os médicos apliquem a cloroquina nos pacientes dessas famílias. E muitas vezes não é a opção do médico. Então, é preciso ter mais prudência, levando em consideração, claro, que a prudência também impõe o apelo ao último recurso em caso de necessidade, mesmo sem maiores certezas. É bom deixar isso claro. Depois da entrevista coletiva do Mandetta, o Bolsonaro foi questionado por jornalistas a respeito da sua permanência, que está aí ameaçada há semanas, e apenas abriu um largo sorriso e mandou um beijo para os jornalistas. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse que se o Bolsonaro demitisse o Mandetta, toda a crise do coronavírus iria cair no colo do presidente, então fez um último apelo a ele. Parece que 2 ministros do STF, pelo menos, também fizeram esse apelo, mas Bolsonaro continua aí entrevistando potenciais sucessores. E na noite de quarta-feira, depois disso tudo, saiu uma entrevista na Veja com o próprio Mandetta, em que ele confirmou que só aguarda a escolha do sucessor pelo presidente para deixar o governo. Então, questionado se não tinha mais jeito mesmo de permanecer, respondeu: não, são 60 dias nessa batalha, isso cansa. 60 dias tendo de medir palavras. Você conversa hoje, a pessoa entende, diz que concorda, depois muda de ideia e fala tudo diferente. Você vai, conversa, parece que está tudo acertado, e em seguida o camarada muda o discurso de novo. Já chega, né? Já ajudamos bastante. E finalizou a entrevista prometendo ajuda ao substituto, dizendo: ninguém vai torcer contra. Só que tem uma declaração para a qual vale a pena chamar a atenção do Mandetta, que foi: o vírus se impõe, a população se impõe, o vírus não negocia com ninguém, não negociou com o Trump, não vai negociar com nenhum governo. E isso pode ser uma explicação para o que vier a acontecer de ruim nos próximos dias. É bom destacar também uma declaração que foi publicada no Estadão nessa quinta-feira do infectologista Júlio Croda, que havia já pedido demissão do Ministério da Saúde algumas semanas atrás, justamente por não aceitar se responsabilizar por mortes decorrentes desse discurso bolsonarista contra o isolamento social. Ele disse o seguinte, abro aspas: o que realmente funciona é isolamento social, testagem em massa e leito de UTI. Importante existir um discurso unificado e não politizar o debate. Essa medida é a mais efetiva para ter capacidade de resposta à epidemia. Eu não quis ser responsável por essa recomendação que é equivocada contra o isolamento social e responsável por um número de óbitos importante. A gente sabe que se não tiver isolamento, vai aumentar o número de casos, vai superar nossa capacidade, principalmente de atendimento na população mais pobre. Não tem nada a ver com o ministro, ele apoia essas medidas de isolamento, isso é claro e evidente, mas existe um ruído entre o que o ministério fala e o que o presidente fala. E ele disse também, o que a gente vai ter se o ministro ficar ou não é a consequência de uma orientação do presidente. Muito difícil acreditar que só o ministro teria capacidade de reforçar a mensagem de isolamento e isso ser efetivo. O que a gente está vendo com troca ou não de ministro, que pode se concretizar nas próximas horas, dias, é que isso é um enredo final da nossa derrota em relação à resposta à Covid-19. Essa foi a declaração, repito, do infectologista Júlio Croda, portanto pessimista, por sentir aquilo que eu venho apontando há semanas, a influência do discurso bolsonarista sobre a população que, pelo menos em parte, acaba achando que está tudo bem, que pode sair, e isso aumenta o contágio. Se houvesse um discurso mais firme, mais intenso, unificado por parte do governo, de repente mais pessoas, principalmente aquelas que são suscetíveis à influência bolsonarista, poderiam tomar mais precauções. Aliás, falando disso, é bom lembrar um caso emblemático que foi detalhado, depois de circular nas redes sociais pelo jornalista José Casado do Globo, que é o caso trágico da médica que desdenhou e morreu do coronavírus. Ela publicava nas redes sociais, por exemplo, as frases: existem vírus muito mais potentes, a imprensa já matou quase a metade da população, todos precisam que o Brasil volte a funcionar já. Quer dizer, um discurso altamente alinhado com a própria campanha naufragada do governo de que o Brasil não pode parar. Nenhuma pessoa de bem festeja a morte de ninguém, mesmo que tenha desdenhado de um vírus. No entanto, a notícia precisa ser dada, a população precisa saber
o que está acontecendo, qual é a realidade do país e o que pode provocar um eventual descuido dela nas suas atitudes, no seu comportamento e o perigo dessa crença de que está tudo bem, de que é só uma gripezinha, de que é só um resfriadinho. Aliás, Jair Carluxo Bolsonaro, que é como eu chamo a conta oficial de Twitter do Jair Bolsonaro, administrada pelo seu filho Carlos Bolsonaro, em vez do luto pelas 204 mortes em 24 horas, desse total de 1.736, destacou um número aparentemente baixo para legitimar o seu desdém. 7 óbitos por milhão de habitantes. Mas omitiu, claro, outro número baixo que compromete os demais, que são apenas 296 testes por milhão de habitantes sendo realizados no Brasil. E aí a gente faz uma comparação com os outros países, você vê os Estados Unidos com mais de 9.700, a Espanha com mais de 12.800, a Itália com mais de 18.400, a França com mais de 5.100, a Alemanha com mais de 20.600, o Reino Unido com mais de 5.800, até o Irã com mais de 3.500, a Turquia com mais de 5.600, a Bélgica com mais de 11.000 e o Brasil, repito, apenas com 296 testes por milhão de habitantes. Quer dizer, está no escuro, não sabe exatamente o número de infectados e não sabe exatamente se as pessoas estão morrendo de coronavírus, se não estão, porque é preciso que tenham sido testadas positivo, é preciso que haja essa confirmação para que não haja subnotificação. E é por isso que eu escrevi no Twitter que a única certeza no Brasil durante a pandemia de coronavírus é a subnotificação e a gente precisa chamar a atenção para isso, justamente para que a população tenha a dimensão do problema que está enfrentando. Agora, a relação do presidente Bolsonaro com o ministro Mandetta, ela já vinha tendo cada vez mais atritos em razão, muito claramente, da preocupação do presidente, do incômodo do presidente com o protagonismo do Mandetta. Quer dizer, Bolsonaro ali se sentindo inferiorizado diante do Mandetta todos os dias nos holofotes, com o conhecimento técnico, com o comando na prática de uma situação com a qual o país precisa lidar e que exige um conhecimento que o Bolsonaro não tem. E nesse momento, trocar o ministro mais popular do governo, que teve avaliação de 64% positiva, contra 39% do Bolsonaro, segundo o Atlas Político, só reflete o pavor do presidente de que essa popularidade ofusque ainda mais a dele. E nada garante que a demissão vai inverter esse jogo. Pode até agravar, não se sabe. Vamos ver como é que o bolsonarismo vai administrar as consequências disso. Aliás, há aí um burburinho nos bastidores de que eles estão preocupados em nomear uma pessoa que tenha um perfil técnico para substituir o Mandetta, porque se botar lá algum tresloucado ou alguém mais radical pelo fim do isolamento como Osmar Terra, é claro que a consequência em termos de desgaste para o presidente e para o risco de maior letalidade no país é muito séria. Então, Mandetta, nessa pesquisa do Atlas Político, foi o ministro mais bem avaliado do governo. Ficou em primeiro lugar na frente do Sérgio Moro, terceiro é o Paulo Guedes e só em quarto, como integrante do governo, está o presidente Jair Bolsonaro. Então, o trio principal de ministros está sendo mais bem avaliado do que o presidente da República. E é justamente para isso que eu venho chamando a atenção há muitos meses. O Bolsonaro muitas vezes contraria os ministros e eu defendo mais as decisões, as recomendações, os pareceres dos ministros do que essas tuteladas do presidente Jair Bolsonaro, às vezes defendendo outros interesses ou recorrendo, mais uma vez, àquela velha mentalidade corporativista, aquela velha mentalidade até estatizante na hora de desidratar reformas, de atrasar o envio de reforma tributária, de reforma administrativa, com medo de pressões também. Então está demonstrando muita fragilidade, muita insegurança na presidência da República o presidente Jair Bolsonaro, enquanto a sua máquina de militância fica aí fritando qualquer pessoa que faça qualquer ressalva, que não se curve, que não se submeta completamente ao bolsonarismo, que é o caso do Mandetta. E já houve notícia hoje que estariam preparando dossiês contra ele. Muito bem, não é nenhuma novidade.
mesmo que não esteja acontecendo, os dossiês já estão circulando. A militância já dispara pelo WhatsApp, já fica tentando queimar o Mandetta nas redes sociais, com a ajuda, claro, de todos esses porta-vozes intelectuais orgânicos do bolsonarismo, espalhados por veículos chapa branca e também, claro, a sua equipe de marketing informal que está dando opinião por aí. Muito bem. Então, o Bolsonaro está prestes a tomar essa decisão, aparentemente, vai passar aí por essas entrevistas com potenciais candidatos e o Brasil não sabe que rumo vai tomar. Então, vocês imaginam que durante uma pandemia pode haver a substituição do ministro e o ministro novo ele vai ter que se atualizar sobre todos os processos, sobre todos os procedimentos, aquilo que o Mandetta já estava acostumado, receber informação dos estados, quem é na equipe, quem é que passa, como são feitas as coletas dos dados, a melhor avaliação dos dados, o que baseia cada decisão, qual é o cronograma das decisões, aquelas que já foram tomadas, aquelas que estavam previstas para ser, tudo isso vai demandar uma atualização. Mandetta e os secretários disseram que estavam dispostos a fazer essa transição e ajudar o novo ministro, mas é claro que atrasa o trabalho do ministério. E, lamentavelmente, por esses motivos mesquinhos, políticos, de interesse eleitoral na campanha de 2022, o Bolsonaro está vendo a popularidade do Mandetta e quer tentar cortar isso que ele deve considerar um mal pela raiz, né? Para que o Mandetta não continue tendo essa popularidade ou, eventualmente, não poderia até aumentar essa popularidade. Então, existe uma preocupação e aí vai ter tempo até 2022 para o Bolsonaro tentar inverter esse jogo. Vamos ver o que a população vai pensar disso e como que eles vão lidar com esse problema daqui em diante. Eu sou Felipe Moura Brasil, você acompanha todos os desdobramentos desse caso em oantagonista.com. Um grande abraço